Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus esteja com você neste novo dia que Deus preparou especialmente para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma poderosa oração para começar bem o dia. Hoje, nós vamos mergulhar em um dos salmos mais amados, mais conhecidos e mais reconfortantes de toda a Bíblia Sagrada. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O Salmo da provisão divina. O Salmo que tem consolado, fortalecido e sustentado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Se você acordou hoje com medo de faltar alguma coisa, com preocupação sobre suas finanças, com seu emprego, seu sustento, esta oração é para você. Se você está se sentindo perdido como ovelha sem pastor, com falta de direção, sem rumo na vida, esta oração é para você. Se você precisa de provisão, de cuidado, se precisa de descanso, de restauração, esta oração é para você. O Salmo 23 não é apenas um texto poético e bonito. É uma declaração profunda de confiança total em Deus. É um testemunho de quem experimentou o cuidado do pastor. É uma promessa de que quando Deus é seu pastor, você absolutamente não tem do que ter medo. Nada te faltará. E hoje, nós vamos decretar este salmo sobre a sua vida. Vamos clamar provisão do céu. Vamos descansar na presença do pastor. Seremos restaurados completamente. E você vai sair desta oração com a certeza absoluta de que o Senhor é seu pastor e nada, absolutamente nada te faltará. Você sabe, vivemos em tempos de grande insegurança financeira, desemprego crescendo, custo de vida subindo, as contas aumentando e os salários que não acompanham. E no meio disso tudo surge o medo. O medo de não conseguir pagar as contas, o medo de perder o emprego, de faltar comida na mesa, o medo de não ter condições de sustentar a família. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa que eu tenho para você hoje é que você não depende apenas das suas forças. Você não depende apenas do seu salário. Não depende apenas da economia do país. Você tem o Deus do universo como seu pastor. E quando Deus é seu pastor, Ele cuida de você. Ele provê para você. Ele supre todas as suas necessidades. Talvez você esteja desempregado neste momento, sem fonte de renda, desesperado para saber como vai pagar as contas do próximo mês. Mas eu te digo, o Senhor é teu pastor. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. E Ele vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai te dar favor onde há rejeição e vai multiplicar o pouco que você tem. Porque o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, esse mesmo Deus pode multiplicar o que está na sua mão. Talvez você tenha emprego, mas o salário não está sendo suficiente. As despesas são maiores que a renda e você não sabe mais o que fazer. Mas hoje nós vamos orar para que Deus multiplique seus recursos, para que Ele faça com que o pouco renda muito, para que não falte nada na sua casa. Porque a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira grave. Dívidas acumuladas, nome sujo no mercado, credores te ligando todos os dias, e você se sente desesperado e sem saída. Mas eu te digo, quando você tem o Senhor como seu pastor, Ele te tira do vale da sombra da morte. Ele te restaura, te levanta. Ele abre caminhos no deserto e rios no lugar seco. O Deus que tirou Israel do Egito com mão forte e braço estendido, esse mesmo Deus pode te tirar dessa crise. Então agora, antes de começarmos a orar, eu quero que você faça algo comigo. Levante suas mãos ao céu. Sim, levante suas mãos agora mesmo. Porque mãos levantadas são sinal de rendição total a Deus, de entrega completa, de reconhecimento de que você não consegue sozinho, mas Ele consegue. Quando você levanta suas mãos ao Senhor, você está declarando: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, e eu confio em Ti como meu pastor. Agora, respire fundo, bem profundo. Inspire a provisão de Deus. Expire toda a preocupação financeira.
Inspire a paz do pastor. Expire toda a ansiedade com o futuro. Inspire confiança. Expire dúvida. Continue respirando devagar, conscientemente, porque você está entrando agora na presença do bom pastor. Do pastor que deu sua vida pelas ovelhas. Do pastor que conhece cada uma pelo nome e que não deixa nenhuma se perder. E antes de mergulharmos no Salmo 23, eu quero te lembrar de algo muito importante. Este salmo não é fórmula mágica. Não é receita de bolo para ficar rico. Não é garantia de vida sem problemas. É uma promessa de Deus para aqueles que o têm como pastor, para aqueles que seguem sua voz, que confiam nele de todo o coração. O Salmo 23 não promete que você nunca passará por vales, mas promete que quando você passar, o pastor estará contigo. Não promete que nunca haverá inimigos, mas promete que mesmo na presença deles, você terá mesa farta. É promessa de cuidado, de proteção, de provisão constante. Fique comigo até o final desta oração. Não saia antes do amém, porque algo profundo vai acontecer no seu coração. A sua fé vai ser renovada. A sua esperança vai ser restaurada. A sua confiança vai ser estabelecida. E você vai sair daqui com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e você de nada, absolutamente nada, terá falta. Vamos começar? Antes de lermos o Salmo 23, versículo por versículo, eu preciso te contar a história por trás deste salmo. Porque quando você entende quem escreveu e por que escreveu, o salmo ganha uma profundidade ainda maior. O Salmo 23 foi escrito por Davi. Sim, o rei Davi. O mesmo Davi que matou o gigante Golias, que foi ungido rei de Israel. O mesmo Davi que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi ser rei, de ser guerreiro, antes de Davi ser adorador no palácio, ele era um simples pastor de ovelhas. Um menino pastor, o mais novo de 8 irmãos, aquele que ninguém levava a sério. Enquanto seus irmãos eram chamados para coisas importantes, Davi ficava no campo cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. E foi ali, naqueles campos de Belém, cuidando de ovelhas, que Davi aprendeu sobre o cuidado de Deus. Davi sabia o que era proteger ovelhas. Ele enfrentou leões, enfrentou ursos, ele resgatou ovelhas da boca de predadores. Ele conhecia cada ovelha pelo nome. Sabia quando uma estava doente. Ele procurava a que se perdia. Ele as levava para pastos verdejantes. Ele as conduzia às águas tranquilas. Davi era um bom pastor, e foi sendo pastor de ovelhas que Davi entendeu como Deus era pastor dele. Anos depois, quando Davi já era rei, quando já tinha passado por tantas lutas, tantas guerras e por tantas perseguições, ele se lembrou daqueles dias como pastor. E ele escreveu este salmo, não como rei falando de um trono, mas como ovelha falando do seu pastor. Davi, que foi pastor, agora se reconhece como ovelha e declara: "O Senhor é o meu pastor." Isso é lindo e profundo, porque mostra que não importa quão grande você se torne, quão poderoso ou bem-sucedido, você sempre precisa de um pastor. Davi era rei, tinha exército, riquezas, ele tinha poder. Mas ele sabia que sem o pastor, ele era apenas uma ovelha vulnerável. E é isso que precisamos entender hoje. Você pode ter emprego, ter dinheiro, ter sucesso. Mas se você não tem o Senhor como seu pastor, você está vulnerável. Você está exposto, está em perigo. Ovelhas são animais frágeis. Elas não têm garras para se defender, não têm presas afiadas, muito menos correm rápido, não sobem em árvores. Elas são alvos fáceis para predadores. A única segurança da ovelha é o pastor. Quando o pastor está presente, a ovelha descansa. Quando o pastor vigia, a ovelha dorme em paz. Quando o pastor guia, a ovelha não se perde. E é exatamente assim que somos diante de Deus. Frágeis, vulneráveis, precisando desesperadamente de um pastor. E a boa notícia é que você tem o melhor pastor do universo. Não um pastor qualquer, não um pastor mercenário que foge quando vê o lobo,
mas o bom pastor. Aquele que Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deu sua vida por você. Na cruz do Calvário, o pastor morreu para que as ovelhas vivessem. Ele levou sobre si os pecados, as dores, as doenças, a maldição, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que libertou Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, o Deus que deu maná no deserto, que fez água sair da rocha. E quando você declara, o Senhor é o meu pastor, você está falando de Jesus Cristo. O pastor que te busca quando você se perde, o pastor que te cura quando você está ferido, que te carrega quando você não consegue mais andar, o pastor que nunca, que jamais te abandona. E a partir de agora, nós vamos ler este salmo não como observadores, mas como ovelhas, declarando sobre o nosso pastor. Cada versículo é uma verdade sobre quem Deus é para você. Cada palavra é uma promessa que você pode reivindicar. Cada frase é um decreto que você pode fazer sobre sua vida. Então, preste muita atenção, abra seu coração e deixe que o Espírito Santo ministre profundamente em você através deste salmo poderoso. Respire fundo mais uma vez, porque agora nós vamos entrar no Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra. E sua vida nunca mais será a mesma depois desta oração. Agora nós vamos ler o Salmo 23 completo. Ele tem apenas 6 versículos, mas cada versículo é uma mina de ouro espiritual. Vamos ler devagar, com reverência, e após cada versículo eu vou explicar e fazer decretos poderosos. Você pode repetir comigo em voz alta ou no seu coração. Vamos lá, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é a declaração mais poderosa que você pode fazer hoje. O Senhor é o meu pastor. Não era, não será, mas é agora, neste momento. Hoje, Ele é seu pastor neste instante. E se Ele é seu pastor, então a consequência é inevitável. Nada lhe faltará. Não é talvez não falte. Não é espero que não falte. É uma certeza absoluta. Nada me faltará. Quando você tem Deus como pastor, você não precisa ter medo de faltar pão, medo de faltar casa. Não precisa ter medo de faltar roupa, porque o pastor cuida das necessidades das suas ovelhas. Jesus disse: olhai para as aves dos céus que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de você que é filho dele, eu decreto: o Senhor é o meu pastor pessoal. Ele me conhece pelo nome. Cuida de mim individualmente. E porque Ele é meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Não faltará comida na minha mesa, muito menos provisão para minha família. Não faltará recursos para minhas necessidades. O Senhor é meu pastor e Ele supre tudo o que eu preciso. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui está a provisão e o descanso. Verdes pastos representam alimento abundante. O pastor não leva as ovelhas para pasto seco, queimado, sem vida. Ele as leva para onde há grama verde, fresca, nutritiva. Deus não te leva para lugares de escassez. Ele te leva para lugares de abundância. Ele prepara a mesa farta para você. Abre portas de oportunidade. Ele te coloca em lugares de provisão e mais. Ele te guia mansamente a águas tranquilas. Ovelhas têm medo de águas agitadas. Elas podem se afogar facilmente. Então o bom pastor as leva a águas calmas, tranquilas, seguras, onde elas podem beber sem medo. Isso significa que Deus não te leva para situações que você não consegue suportar. Ele te guia com gentileza. Respeita seus limites e te conduz com amor. Águas tranquilas também representam paz. Paz na alma, paz no coração, na mente. Em um mundo cheio de ansiedade, Deus te oferece águas tranquilas.
Em um mundo agitado e estressante, Deus te dá descanso. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse é o pastor que te chama para descansar. Eu decreto: Deus me faz deitar em verdes pastos. Ele me leva para lugares de abundância e provisão. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Eu tenho paz, tenho descanso. Eu não vivo em ansiedade, não vivo em estresse, porque meu pastor me conduz a lugares de paz e tranquilidade. Versículo 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar significa restaurar, renovar, revitalizar. Há momentos na vida em que sua alma está cansada, esgotada, sem forças, está ferida, machucada, e o pastor sabe disso. Ele vê quando você está exausto e ele refrigera sua alma. Ele restaura suas forças, renova sua esperança. Ele cura suas feridas emocionais e traz vida de volta para áreas que estavam mortas. Talvez você esteja com a alma cansada agora, cansado de lutar, de tentar, cansado de não ver resultado. Mas hoje, neste momento, o pastor está refrigerando sua alma. Ele está derramando óleo sobre suas feridas, está renovando suas forças como as da águia. Você vai sair desta oração diferente, restaurado. Vai sair renovado, com ânimo novo e mais. Ele te guia pelas veredas da justiça. Vereda é caminho estreito. Específico, Deus não te deixa perdido sem direção. Ele te guia, te mostra o caminho certo. E esse caminho é de justiça, de retidão, de santidade. Não é caminho largo que leva à perdição. É caminho estreito que leva à vida. E ele faz isso por amor do seu nome. Não porque você merece, mas porque ele é fiel, porque ele prometeu. Porque o nome dele está em jogo. Eu decreto: minha alma é refrigerada agora. Deus restaura minhas forças, renova minha esperança, cura minhas feridas emocionais e me guia pelos caminhos certos. Eu não estou perdido, não estou sem direção. Deus está me guiando pelas veredas da justiça. E ele faz isso por amor do nome dele, porque ele é fiel. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este é um dos versículos mais poderosos e mais citados da Bíblia inteira. E repare, não disse eu andar pelo vale. Diz ainda que eu ande, ou seja, passar por vales faz parte da vida. Haverá momentos difíceis, haverá crises, lutas, haverá vales escuros. Mas a promessa não é que você não passará por vales. A promessa é que quando você passar, não temerá mal algum, porque o pastor está com você. Vale da sombra da morte representa os momentos mais escuros da vida. Doença terminal, perda de entes queridos, falência, depressão profunda, desespero total. São aqueles momentos em que parece que você está morrendo por dentro, que não há saída, que tudo acabou. Mas mesmo ali, mesmo no vale mais escuro, você não precisa ter medo, porque o Senhor está comigo. O pastor não te abandonou, não te deixou sozinho no vale. Ele desceu no vale com você, e a vara e o cajado te consolam. A vara era usada para defender as ovelhas dos predadores. O pastor batia nos lobos, nos ursos, nos leões com a vara. Isso significa que Deus te defende. Ele luta por você. Ele expulsa seus inimigos. O cajado era usado para guiar as ovelhas, para puxá-las de volta quando se desviavam. Isso significa que Deus te corrige em amor. Ele te traz de volta quando você se perde. Tanto a disciplina quanto a proteção de Deus te consolam, porque mostram que Ele se importa com você. Eu decreto: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Não me abandonou, Ele não me deixou sozinho. A vara dele me protege. O cajado dele me guia. Eu não tenho medo do vale. Não tenho medo da escuridão, porque o pastor está ao meu lado. E onde ele está, não há o que temer. Versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui está a vitória pública. Deus não apenas te livra dos inimigos. Ele prepara uma mesa farta para você na presença deles.
Ou seja, enquanto seus inimigos observam, Deus te abençoa. Enquanto eles esperavam sua queda, Deus te exalta. Enquanto eles profetizavam seu fracasso, Deus te faz prosperar. Mesa representa provisão abundante, representa celebração. A mesa representa vitória e tem mais, tudo isso na presença dos seus inimigos. Isso significa que seus inimigos verão sua vitória. Eles verão que quem toca em você toca na menina dos olhos de Deus, que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que o favor de Deus está sobre sua vida. E não poderão fazer nada além de assistir. Deus te abençoando. Unge a minha cabeça com óleo. E óleo representa unção, representa separação, representa consagração. Quando Deus unge sua cabeça com óleo, Ele está te separando para propósitos especiais. Está capacitando você sobrenaturalmente. Ele está te dando autoridade espiritual. Você não é uma pessoa comum. Você é ungido de Deus. E onde tem unção, tem poder, tem provisão. Onde tem unção, tem proteção. O meu cálice transborda. Cálice representa a sua vida, representa suas bênçãos, a sua alegria. E não está apenas cheio, está transbordando. Mais do que suficiente. Tem abundância, tem fartura, tem sobra. Deus não te dá apenas o necessário. Ele te dá em abundância. Te enche até transbordar, para que você possa abençoar outros também. Eu decreto, Deus prepara a mesa farta para mim, mesmo na presença dos meus inimigos. Eles verão minha vitória, irão ver minha exaltação e que Deus está comigo. Minha cabeça é ungida com óleo. Eu sou separado para propósitos divinos. Sou capacitado sobrenaturalmente e meu cálice transborda. Não apenas cheio, mas transbordando de bênçãos, transbordando de alegria, de provisão. Sobra para mim e para abençoar outros. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o versículo final, e é pura declaração de fé e esperança. Certamente, não talvez, não espero que, mas certamente, é uma convicção absoluta. A bondade e a misericórdia de Deus não estão na sua frente apenas, elas te seguem. Para onde você vai, elas vão atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás de você. Você não precisa implorar por misericórdia. A misericórdia te persegue todos os dias da minha vida. Não só hoje, não só este mês, mas todos os dias. Enquanto você viver, a bondade e a misericórdia de Deus estarão sobre você. Isso é promessa para toda a sua vida, para a vida inteira. Do nascimento até a morte, Deus é fiel. Deus é bom, Deus é misericordioso. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso fala de eternidade, de vida após a morte, de céu, de morar para sempre na presença de Deus. Mas também fala de viver na presença dele aqui e agora. Habitar na casa do Senhor é viver em comunhão constante com ele. É fazer da presença dele seu lar. E a promessa é de longos dias. Vida longa, anos prolongados. Deus não vai te levar antes do tempo. Você viverá tudo o que Deus planejou para você. Eu decreto. Certamente, a bondade e a misericórdia de Deus me seguem todos os dias da minha vida. Não só hoje, mas sempre. Bênçãos me perseguem. Favor me alcança. Misericórdia me cobre. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Terei vida longa. Eu viverei tudo que Deus preparou para mim. E no final, passarei a eternidade na presença dele. Amém. Agora que declaramos o Salmo 23 completo, vamos fazer decretos específicos de provisão sobre cada área da sua vida. Eu vou decretar e você vai repetir comigo, em voz alta ou no coração. Declare com fé, declare com autoridade, porque você tem o Senhor como seu pastor. Decreto sobre sua vida financeira. Eu decreto provisão abundante sobre minhas finanças. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará dinheiro para pagar minhas contas. Não faltará alimento na minha mesa. Também não faltará roupa para vestir. Deus multiplica recursos.
Ele abre portas de emprego, traz oportunidades de renda. Meu salário é abençoado. Meu negócio prospera. Minhas mãos são prósperas. E tudo que eu tocar será multiplicado em nome de Jesus. Decreto sobre dívidas. Eu decreto que toda dívida será paga. Todo nome sujo será limpo. Todo débito será quitado. Deus me dá sabedoria para administrar minhas finanças. Me livra de gastos desnecessários. Quebra todo espírito de desperdício e traz recursos sobrenaturais para eu quitar tudo que devo. Eu serei livre de dívidas. Serei credor e não devedor. Em nome de Jesus, decreto sobre emprego. Eu decreto que portas de emprego se abrem para mim. Deus me dá favor diante de empregadores. Meu currículo é visto. Meu talento é reconhecido. Minha experiência é valorizada. Eu tenho as qualificações que o mercado busca. E mesmo que eu não tenha, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Ele me coloca no lugar certo, na hora certa, com o salário certo. Meu emprego é garantido por Deus. Decreto sobre negócio próprio. Se eu tenho negócio próprio, decreto prosperidade sobre ele. Clientes chegarão, as vendas aumentarão e o lucro crescerá. Deus me dê ideias criativas. Me conecta com as pessoas certas. Me proteja de prejuízos e fraudes. Meu negócio não vai falir. Meu negócio não vai quebrar. Porque Deus é meu sócio majoritário. E onde Deus está, há prosperidade. Decreto sobre sua casa. Eu decreto que nada faltará na minha casa. A geladeira estará sempre cheia. A despensa terá mantimentos. Não faltará arroz, feijão e pão. Não faltará leite para as crianças. Não faltará remédio para os doentes. Porque o Senhor é meu pastor e supre todas as necessidades da minha casa. A minha casa é abençoada. A minha casa é próspera. Decreto sobre multiplicação. Eu decreto que o pouco que tenho será multiplicado. Como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicará meus recursos. O salário que parecia insuficiente será suficiente. O dinheiro que não dava até o fim do mês vai dar. Porque Deus faz milagre da multiplicação. Ele faz o pouco render muito. Ele faz sobrar onde iria faltar. Decreto contra espírito de pobreza. Eu quebro agora todo espírito de pobreza sobre minha vida. Toda maldição de escassez está cancelada. Todo ciclo de falta está quebrado. Eu não sou pobre. Eu sou filho do rei. Eu não vivo em miséria. Eu vivo em abundância. Porque meu pai é dono do ouro e da prata. Meu pai é dono do gado sobre 1000 montanhas. E ele supre todas as minhas necessidades. Decreto de gratidão. Eu agradeço a Deus pela provisão. Agradeço pelo que já tenho. Agradeço pelo emprego, mesmo que o salário seja pouco. Agradeço pela casa, mesmo que seja simples. Agradeço pela comida, mesmo que seja básica. Porque gratidão abre portas para mais bênçãos. E coração grato é coração abençoado. E eu escolho ser grato em tudo. Agora respire fundo, sinta algo mudando no mundo espiritual. Portas estão se abrindo, recursos estão sendo liberados, anjos estão trabalhando a seu favor e a provisão está a caminho. Senhor Jesus, meu pastor amado, eu venho agora à tua presença com coração grato e necessitado. Grato porque o Senhor é fiel. Grato porque cuida de mim. Grato porque mesmo quando eu não vejo, o Senhor está provendo. E necessitado porque eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Sem ti, eu nada posso fazer. Pai Celestial, eu te agradeço pelo Salmo 23, por essa promessa maravilhosa de provisão e cuidado. Eu te agradeço porque o Senhor não é um Deus distante e indiferente. O Senhor é o bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que cuida de cada uma individualmente, que não deixa nenhuma se perder. Eu sou uma das tuas ovelhas e hoje eu descanso nessa verdade. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece o nome de cada uma, vê a situação financeira de cada uma. O Senhor sabe das lutas, das dívidas, das necessidades. Então eu te peço, seja o pastor de cada vida agora. Provê para cada pessoa que está buscando provisão. Abre portas de emprego para quem está desempregado.
multiplica os recursos de quem está em dificuldade financeira. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão desempregados, que acordam todos os dias sem saber de onde virá o sustento, que enviam currículos e não recebem respostas, que fazem entrevistas e são rejeitados. Senhor, eu te peço, abre portas que nenhum homem pode fechar. Dá favor onde há rejeição. Mostra caminhos onde parece não haver saída. E coloca essas pessoas no emprego certo, na hora certa, com o salário justo. Senhor, eu oro por aqueles que têm emprego, mas o salário não está sendo suficiente. Que trabalham duro, mas no fim do mês não sobra nada. Que fazem contas e não fecha. Pai, o Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor multiplicou pães e peixes. Multiplica agora os recursos dessas pessoas. Faz o pouco render muito, faz sobrar onde iria faltar. E traz aumento salarial, promoções e bônus inesperados. Pai, eu oro por aqueles que estão afundados em dívidas, com o nome sujo, com os credores ligando, processos judiciais, desespero financeiro. Deus, o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor tirou Israel da escravidão do Egito. Tira essas pessoas da escravidão das dívidas. Quebra toda a opressão financeira. Traz recursos sobrenaturais para a quitação de débitos. E ensina-os a administrar bem as finanças daqui para frente. Senhor, eu oro pelos empresários e empreendedores, por aqueles que têm negócio próprio e estão lutando para manter as portas abertas, que enfrentam concorrência, crise econômica, falta de clientes. Pai, prospera esses negócios. Traz clientes, aumenta as vendas, multiplica os lucros, dá ideias criativas e inovadoras. E protege de prejuízos, fraudes e falências. Pai, eu oro pelas famílias, por cada casa que está passando necessidade. Onde falta comida, falta remédio. Onde falta o básico. Pai, o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Supre todas as necessidades dessas famílias. Enche as geladeiras, enche as despensas. E o que não falte nada do que é necessário para viver com dignidade. Senhor, eu oro também por mim mesmo. O Senhor conhece minhas necessidades específicas. O Senhor vê minhas contas a pagar. Sabe onde estou precisando de provisão. Então eu te peço, provê para mim. Multiplica meus recursos. Abre portas de oportunidade. Ensina-me a confiar em ti como meu pastor, sabendo que absolutamente nada me faltará. Pai, eu quebro agora todo espírito de pobreza, toda maldição de escassez, todo ciclo de falta. Em nome de Jesus, eu declaro libertação financeira, declaro prosperidade, eu declaro abundância, porque o Senhor é o Deus da provisão. E onde o Senhor é pastor, nada falta. Senhor, eu te agradeço, porque enquanto eu orava, o Senhor agia. Enquanto eu clamava, me respondia. E agora eu sei que a provisão está garantida. Sei que não faltará, sei que é fiel. E eu descanso em ti, meu bom pastor. Sabe, eu preciso te contar algo muito importante antes de encerrarmos esta oração. O Salmo 23 não é teoria. Não é apenas poesia bonita. É realidade comprovada na vida de milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. Pessoas que confiaram no pastor e viram provisão sobrenatural acontecer. Pense em Abraão. Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho Isaque no Monte Moriá. E quando Abraão estava prestes a obedecer, Deus proveu um cordeiro preso pelos chifres no mato. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. E desde aquele dia até hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele proveu para Abraão, ele proverá para você. Pense na viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e do filho antes de morrerem de fome. Mas o profeta Elias chegou e pediu que ela fizesse um bolo primeiro para ele. E ela obedeceu em fé. E o milagre aconteceu. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou durante toda a seca. Provisão sobrenatural, multiplicação divina. O pastor cuidando da ovelha. Pense nos israelitas no deserto. 2 milhões de pessoas, 40 anos caminhando, sem supermercado, sem plantação, sem fonte de alimento. Como sobreviveram? Deus enviou maná do céu todos os dias, pão dos anjos.
Provisão celestial. Durante 40 anos nada lhes faltou. As roupas não se desgastaram. Os pés não incharam. Porque o pastor estava cuidando do rebanho. Pense na multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Talvez 15.000 pessoas. E tudo que havia eram 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Humanamente impossível. Mas Jesus, o bom pastor, pegou aquele pouco, abençoou, multiplicou e todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos. Sobrou. Quando Deus provê, não é apenas o suficiente. É abundante. E hoje, neste momento, o mesmo Deus que proveu para Abraão, para a viúva, para Israel, para as multidões, esse mesmo Deus está provendo para você. Enquanto você ouvia esta oração, Ele já estava trabalhando nos bastidores, abrindo portas, movendo pessoas, preparando oportunidades, liberando recursos. O pastor nunca dorme. Ele está sempre cuidando das suas ovelhas. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou digno dessa provisão. Eu pequei, eu falhei, eu me afastei de Deus. E eu te digo, a provisão de Deus não é baseada no seu merecimento. É baseada na fidelidade dEle. É baseada na graça dEle. É baseada no amor dEle. Jesus morreu na cruz não por pessoas perfeitas, mas por pecadores. E se Ele morreu por você quando você era pecador, quanto mais Ele cuidará de você agora que você é filho dEle. O Salmo 23 não é promessa apenas para os super santos. É promessa para todo aquele que faz do Senhor o seu pastor. E se você está aqui, ouvindo esta oração, buscando a Deus, clamando por provisão, isso já mostra que Ele é seu pastor. Ovelhas seguem a voz do pastor. E você está seguindo, você está buscando, você está confiando. E por isso, a promessa é sua, nada te faltará. Então agora eu quero que você faça algo muito importante. Feche seus olhos por um momento e visualize o bom pastor, Jesus Cristo. Ele está ao seu lado neste instante. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Ele está cuidando de você. Ele sabe exatamente do que você precisa. E Ele já providenciou. Já está resolvido no mundo espiritual. Agora é apenas questão de tempo até se manifestar no mundo natural. Respire fundo. Inspire fé, inspire dúvida. Inspire esperança. Inspire desânimo. Inspire confiança. Inspire medo. Porque o Senhor é o seu pastor. E quando Ele é seu pastor, você não precisa temer o amanhã. Você não precisa se preocupar com o futuro. Você simplesmente precisa confiar e seguir, passo a passo. Dia após dia, e Ele te guiará, te proverá, te sustentará até o fim. Pai Celestial, eu encerro esta poderosa oração com o coração transbordando de gratidão. Gratidão porque o Senhor é o bom pastor. Gratidão porque o Senhor cuida de mim com amor incondicional. Gratidão porque mesmo nos vales mais escuros, o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por tudo que o Senhor ainda fará. Senhor, eu me comprometo hoje diante do Senhor a viver como ovelha que conhece a voz do seu pastor, a buscar o Senhor todos os dias, a confiar no Senhor em todo o tempo, a descansar na provisão do Senhor. Porque eu entendi que quando o Senhor é meu pastor, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ter medo. Eu simplesmente preciso seguir a voz do Senhor e confiar no cuidado do Senhor. Pai, eu profetizo agora sobre a vida de cada pessoa que ouviu esta oração até aqui. Eu profetizo provisão, portas de emprego se abrindo esta semana, propostas de trabalho chegando, contratos sendo assinados, salários sendo depositados, negócios prosperando, vendas aumentando, dívidas sendo quitadas, nome sendo limpo, contas sendo pagas em dia. E ainda sobrando, eu profetizo multiplicação. O pouco se tornando muito, a farinha não acabando, o azeite não faltando, o salário rendendo além do esperado, as contas fechando milagrosamente, dinheiro inesperado chegando, heranças sendo liberadas, processos sendo ganhos, indenizações sendo pagas. Porque Deus é o Deus da multiplicação sobrenatural. Eu profetizo favor. Favor diante de chefes e empregadores. Favor diante de bancos e credores. Favor diante de clientes e parceiros.
Favor que abre portas, favor que quebra barreiras, favor que promove, favor que exalta. Porque quando Deus unge sua cabeça com óleo, favor segue você aonde quer que vá. Eu profetizo restauração. Tudo que o gafanhoto, o pulgão e a lagarta comeram será restaurado. Anos de prejuízo sendo compensados. Anos de falta sendo revertidos. Deus restaurando em dobro, restituindo o que foi roubado, devolvendo o que foi perdido, porque Ele é o Deus que restaura os anos que foram devorados. Eu profetizo que este será um ano de virada financeira, o ano em que tudo muda, o ano em que a situação se inverte, o ano em que a vitória chega, o ano em que a promessa se cumpre. Marque minhas palavras. Antes deste ano acabar, você vai testemunhar provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai olhar para trás e dizer: realmente o Senhor foi o meu pastor e nada me faltou. Senhor, eu abençoo agora cada pessoa em nome de Jesus. Que a bênção de Abraão seja sobre eles. Que a prosperidade de Isaque os alcance. Que a multiplicação de Jacó os encontre. Que eles sejam cabeça e não cauda. Que estejam em cima e não embaixo. Que emprestem e não tomem emprestado. Porque são filhos do rei e herdam as promessas do reino. Pai, eu declaro que a partir de hoje, estas pessoas andarão em provisão constante. Que quando abrirem a geladeira, haverá comida. Que quando olharem a conta bancária, haverá saldo. Que quando precisarem pagar uma conta, o dinheiro estará lá. Porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. E o Senhor nunca falha. Agora, meu amigo, minha amiga, eu quero que você declare comigo uma última vez, em voz alta ou no coração. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei, porque Ele está comigo. Ele prepara a mesa farta para mim. Ele unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e sempre, todos os dias da sua vida. Vá em paz, vá confiante, vá certo de que o pastor cuida de você. Tenha um dia tremendamente abençoado, próspero e cheio da provisão divina. Até a próxima oração. Deus abençoe você grandemente. E lembre-se, você não está sozinho. O bom pastor está com você. Ele nunca abandona você. Ele nunca desampara você. Ele está ao seu lado agora e estará sempre. Descanse nessa verdade. Viva nessa confiança. E testemunhe a provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Inscreva-se agora no canal Oração que Move o Céu e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago orações poderosas e ungidas como esta. Orações para começar bem o dia vitoriosamente. Orações que fortalecem espiritualmente, que libertam completamente, que protegem sobrenaturalmente,